Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni após o empate com o Fortaleza na Arena Castelão. Primeira pergunta, repórter Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, gostaria que você analisasse a atuação do São Paulo na partida de hoje e também comentasse sobre o Benítez. Ele vem sofrendo algumas críticas externas e hoje a gente pôde ver a sua felicidade por ele quando ele fez aquele golaço de falta. Eu fico feliz porque o gol de falta em especial, né, uma coisa que eu treinava muito, e ele hoje teve essa oportunidade, né? Ele e o Vitor, o Bueno, ficaram ali com a bola, teve confiança, repetiu um gol que ele fez, se eu não me engano, pelo Vasco contra o Palmeiras, acho que foi a mesma distância, mais ou menos, mesma batida, né? Tem que treinar, tem que repetir cada vez mais, porque se você quer evoluir em número de gols assim, você tem que ter mais repetição nos treinamentos, ele tem que treinar um pouco mais nesse sentido, mas fico muito feliz por ele. Ele, dentro das condições dele, tecnicamente é um jogador diferenciado, nós temos que tentar fazer com que ele evolua na parte física para se tornar mais competitivo, mas foi de vital importância o gol dele hoje. E eu acho que a gente se entregou muito no jogo, acho que foi um jogo bem competitivo, uma equipe que tem na sua força física, né, na pressão, marcação, o tom do campeonato para o Fortaleza, acho que é nesse sentido, nós tentamos igualar um pouco essa força física no meio, botar Igor e Sara para competir com o Ederson. No começo eu achava que Ederson vinha por dentro, juntamente com o Jussa, né? Mas acabou vindo o Ronald por dentro e o Ederson por fora, mas ele já bateu com o Léo, que também é um jogador forte fisicamente. E adiantamos o Reinaldo bastante para pegar a saída do Tinga e fazer com que Luciano e Caleri ficassem mais preocupados com os dois zagueiros que não saem, o Benevenuto e o Tite, né? Tentamos pressionar. Nós conseguimos, sem a bola, fazer um bom jogo sem a bola. Com a bola é que a gente não tem conseguido produzir, principalmente nos jogos fora de casa, né? Nesses dois jogos, Bahia e Fortaleza, a gente não conseguiu produzir como nós conseguimos produzir nos 4 primeiros jogos do campeonato. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. No campeonato não, né? Nos meus 4 primeiros jogos neste campeonato. Sim. Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Rogério, o desafio neste São Paulo está mais difícil do que você imaginava quando chegou? Não, eu sabia que era um momento, pelo que eu vinha acompanhando, pelo que eu vinha assistindo de jogos, que era um momento de dificuldade. O time vinha, acho que há 6, 7 jogos de empates, né? Marcando poucos gols, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo marcar gols. Tínhamos muitas chances nos primeiros 4 jogos, nesses 2 diminuiu o número de finalização. É uma equipe consistente defensivamente, que consegue se defender bem, não toma tantos gols. Mas nós precisamos tentar algumas alternativas, vamos experimentar na sexta e no sábado, algumas alternativas para tentar tornar o time um pouco mais ofensivo, para ter uma chance de gol. É um pouco mais difícil quando você não tem a velocidade. Você não tem ultrapassagem, você não tem jogadores abertos. Nós jogamos dentro de um sistema que encaixa dentro das peças que nós temos no elenco, né? Alguns desfalques para esse jogo, mas o único jogador de velocidade que nós temos é o Marquinhos. Nós não temos um outro velocista. Então fica difícil você mudar um sistema de jogo quando você não tem esse tipo de atleta. E nós estamos tentando montar um time baseado naquilo que a gente tem dentro do elenco. Automaticamente criar gols sem a velocidade é mais difícil. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, a melhor posição do São Paulo no Brasileiro até agora foi o 11º lugar. Ontem, em entrevista concedida no sorteio do Paulistão, o presidente Júlio Casares falou sobre o prejuízo financeiro e esportivo que seria ficar fora da Libertadores no próximo ano. Porém, diante dessa irregularidade da equipe no Brasileiro, a briga real nesta reta final é contra o rebaixamento? Cara, eu não posso falar. O que eu posso dizer para você é que nós estamos tentando aqui fazer o maior número de pontos possíveis. Faltam 7 rodadas. Eu acho que fica meio... Nós estamos hoje mais ou menos no intermediário entre as duas brigas. A distância entre pré-Libertadores e entre rebaixamento acho que é mais ou menos a mesma. Eu não parei para ver a tabela ainda pós-jogo do campeonato. Não vou me referir a uma coisa nem outra, nós estamos aqui para tentar fazer o São Paulo jogar o melhor futebol possível, sair de uma situação que era muito incômoda quando a gente chegou aqui, e prejuízo, pelo que eu sei, já tem prejuízo aqui há bastante tempo, né? Há anos atrás o prejuízo parece que... Eu lembro que eu saí daqui e tinha 150 milhões em dívida, 4 anos atrás, hoje acho que tem 600 milhões em dívida, então o prejuízo vem aumentando ano após ano. Claro que seria sempre gostoso ver São Paulo jogando Libertadores. Eu espero que a gente brigue ainda nas últimas rodadas por isso, mas nós temos que somar pontos. O objetivo aqui é somar o máximo número de pontos, não vou analisar sobre um lado ou outro.
Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Rogério, hoje a equipe do São Paulo mais uma vez teve dificuldade na criação pelo meio. Sim. Isso ficou claro nos números quando mais de 20 cruzamentos foram feitos pelo São Paulo. A que você atribui isso? Mérito do adversário em anular a sua equipe ou faltou algo para o seu time? Não, vem faltando sim. Eu acredito que nós vamos ter que arrumar uma solução para ter maior criatividade, sim. Mas nós não podemos contra um Fortaleza não ser competitivo, senão eles passam por cima. Se você for pegar o jogo do São Paulo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, é nítida a diferença de como a equipe competiu hoje e como a equipe se portou há poucas semanas atrás aí, jogando a Copa do Brasil. Então assim, a primeira opção foi fazer um time que conseguisse bater de frente com a parte física do Fortaleza. Então eu tenho que abrir mão às vezes de algum jogador mais talentoso que não tenha essa competitividade física e depois aí no final nós tentamos aí algumas alternativas para o jogo para deixar o time mais ofensivo, mais exposto ao mesmo tempo, né? Mas fomos felizes, uma pena que o gol foi anulado, aquele primeiro gol, né? Impedimento, e ainda conseguimos fazer um gol já nos acréscimos. Foi um jogo bom, acho que foi um jogo bem brigado, bem disputado. Fortaleza vem fazendo excelente campanha dentro do Castelão. Aqui é sempre difícil jogar. Eu acho que o time evoluiu. Se você vê o jogo da Copa do Brasil para esse jogo aqui no Castelão, eu acho que dá para se constatar uma evolução, ao menos no lado de competição da equipe. Mas precisamos criar mais, precisamos melhorar em alguns aspectos. Lembrando que nós não temos esses jogadores que podem dar mais velocidade em contragolpes. Bruno Carvalho, Portal UOL. Rogério, boa noite. Eu queria perguntar sobre a entrada do Marquinhos como ala direito no lugar do Igor Vinícius. Qual era a estratégia para essa alteração? Você acha que deu resultado, apesar da jogada do gol do Fortaleza ter surgido por aquele lado? Bom, primeiro que não estava ele na marcação, ele já era para marcar o Bruno, não foi o Bruno que fez o cruzamento, já tinha uma cobertura do Bruno do Fortaleza, né? Já tinha uma cobertura do Bruno Alves na jogada. Nós tivemos 2 contra 1, dobramos, roubamos a bola, perdemos a bola, né, na hora da jogada. Ele consegue fazer um cruzamento muito bem feito, né, bola na frente de primeiro pau. Ficou difícil para o Volpi e para o Léo chegar na bola. E o Fortaleza faz esse gol, num momento até de desatenção, que tinha sido uma falta, cartão, uma discussão no meio, e nós tivemos um pouco de desatenção. Eu precisava ser mais ofensivo pelo lado, eu achei que tinha que tentar uma alternativa. O Marquinhos é esse jogador de velocidade, sei que ele é canhoto, mas eu acho que ele teve uma boa produtividade ofensiva e marcou bem, recuperou várias bolas pelo lado. Nós estamos tentando achar algumas alternativas, dar oportunidade para o Orejuela, dar oportunidade para o Igor e tentando dentro do jogo, se as coisas não saem como a gente espera, tentando dar alguma alternativa para a equipe ficar um pouco mais veloz, um jogador que tenha mais 1 contra 1. Eu sei que seria melhor se ele fosse destro, mas é o que nós temos de velocidade, é um canhoto, é o único jogador de velocidade do elenco. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Rogério, a falta de profundidade é um dos principais problemas do São Paulo atualmente. O time vem encontrando dificuldades para fazer ultrapassagens ou aproveitar contra-ataques. Como resolver isso? Nesse ano eu não tenho como resolver, porque eu repito para você ter profundidade, você precisa jogar com jogadores abertos. A única maneira da gente ser um pouco mais profundo é liberar os alas por não ter esses velocistas. Eu não tenho nenhuma troca de um velocista por outro, mesmo que eu inicie um jogo com o Marquinhos. Então, assim, eu acho que a montagem do elenco ao longo dos últimos anos, ela não culminou com opções de jogo que a gente tem uma variação maior, para ter uma variação maior de jogo, né? Nós podemos botar o Benítez por dentro, mas o Benítez não é um jogador de velocidade, é um jogador de pifar, né? Um jogador mais rápido nós temos dentro do elenco que vem jogando é o Rigoni, por exemplo, que não é um velocista, né? Mas é um jogador de muita boa condução, né? Drible, finalização. Então, assim, é difícil você acelerar o jogo. O jogo, ele para nós é complicado ser acelerado porque nós não temos esse jogador para lançar e dar profundidade. Nós temos que fazer o jogo de acordo com o elenco, como o elenco, nós encontramos o elenco montado. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Rogério, mais uma vez você montou o time com 3 zagueiros contra um adversário que tem bom jogo aéreo. Sim. E não abriu mão desse esquema nem quando a equipe estava perdendo. Sim. Que elementos levou em conta para seguir com essa estratégia e como avalia o gol tomado após um cruzamento a meia altura? O cruzamento foi muito bem feito, eu olhei o lance antes de vir para a entrevista, uma bola difícil, tinha que ter sido interceptado no início da jogada, nós não conseguimos interceptar. Dentro da área foi uma bola que não dava nem para o Volpi chegar, o Léo fez até a entrada no primeiro pau,
mas ela passa por dentro dele, uma bola muito bem cruzada, mérito do adversário. E a outra parte da pergunta? Que elementos você levou em conta para decidir? O Fortaleza tem muito bom jogo aéreo, faz gols em quase todos os jogos dessa maneira, apesar de hoje ter feito um cruzamento, não foi de bola parada, como a gente infelizmente vem sofrendo. Sofremos 4 gols, dos quais 3 foram de bola parada, né? Ou sequência de jogo de bola parada. Não quis abrir mão nesse sentido, porque o Léo estava fazendo praticamente uma lateral esquerda, sendo que o Reinaldo estava jogando numa segunda linha, já pegando o Tinga, que é o terceiro zagueiro do Fortaleza. Então o Reinaldo jogou muito mais como ponta até do que como ala, porque ele tem a facilidade do cruzamento, né? Teve bons cruzamentos no jogo. E por isso, talvez pelo Calleri na área, hoje nós cruzamos um pouco mais de bola, que é um jogador mais competitivo nesse tipo de jogada. Quando a gente joga com Rigoni e Luciano, a gente não tem, né, o jogador que penetra. Então quando o Calleri está na área, a gente acaba cruzando um pouco mais, como foi contra o Corinthians, por exemplo, que nós fizemos o gol, cruzamento do Reinaldo, o gol do Calleri. E nós tentamos esse tipo de cruzamento. Mas, assim, precisamos criar mais. É uma coisa que não é necessário nem a análise de vocês. Nós sabemos que nós precisamos arrumar uma maneira de... Né, como nos primeiros jogos, criamos 20 oportunidades de gol, 15, 17, 23 oportunidades de gol. Nesses últimos nós batemos em 8, 10 oportunidades, caiu bastante. Nós temos que tentar reaver essas chances de gol que nós tínhamos nos primeiros jogos. Última pergunta, repórter André Ranieri, Rádio Energia 97. Rogério, em 6 jogos sob o seu comando, o São Paulo marcou apenas 4 gols. E principalmente nos últimos 2 jogos, o São Paulo teve muitas dificuldades na criação. Como você pretende corrigir essa carência de gols? Pretende mudar o esquema ou mesmo algumas peças, como por exemplo promover a entrada do Benítez? Bom, o Benítez é um jogador de armação, né? Ele propriamente ele não tem, acho que tantos gols assim, né? Eu não sei exatamente no todo, né? Mas ele comigo foi o primeiro gol, ele não é um jogador artilheiro, mas a única maneira seria você tirar um zagueiro para colocar mais um jogador de meio campo, um jogador de frente. Se você pega um time muito alto, você tem que abrir mão da altura, sofre na bola parada, que decide muitos jogos. Aliás, contra nós decidiu, as 2 derrotas foram decididas em bola parada contra a gente. Então é um dilema. E como nós não temos, em tese, pontas, né, fica mais difícil ainda você decidir, porque você fica sem a velocidade. Mas nós vamos estudar. Vamos pensar no Flamengo, agora começar a pensar a partir de amanhã, e sexta e sábado tentar encontrar uma equipe que consiga machucar um pouco mais o adversário na parte ofensiva. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos, uma boa noite.